Que já estão aqui hoje, já conhece a minha casa aqui, sabe que tanto eu como a minha esposa, a gente procura deixar as pessoas aqui o mais à vontade possível, e hoje não é diferente. Vocês todos ficam à vontade. Hoje é o primeiro dia do Maxwell aqui, nossa irmã Elaine. Que seja a primeira de muitas vezes. A gente vai estar sempre com as portas abertas para receber os nossos amigos, principalmente os nossos amigos que estão caminhando a busca da salvação, a busca da vida eterna. E é uma alegria muito grande, uma emoção muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu não sou pregador, mas a gente que está dentro da igreja, está ouvindo a palavra de Deus, porque a fé ela vem do ouvido, ouvir a palavra de Deus. E nós temos por obrigação de anunciar Jesus. Anunciar Jesus não depende de hora. Você pode anunciar Jesus com 5 minutos, com 10 minutos, com 1 hora. O importante é aquilo que você falar, que Deus te usar, impactar alguém. Seja um que foi impactado, já é um bom começo. Que a semente ela sempre está sendo lançada. Então, que a gente possa ficar o mais silêncio possível, observar, que eu tenho certeza que Deus vai falar, como Deus já vem falando desde o início, através dos louvores, das oportunidades, pegando o gancho aqui com o nosso irmão Marcelo. Eu sei que quando a gente propaga, quando a gente vai falar alguma coisa, o inimigo ele não tem condições de invadir a nossa mente dessa forma. Mas quando a gente fala alguma coisa que vai fazer, ele toma a frente. Então ele tenta levantar para destruir, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus nos deu vida e vida com abundância. E nós que estamos nessa pegada, nós estamos sobre as asas do Espírito Santo, debaixo das asas dele, e ele sabe do nosso objetivo. Então, seria difícil o inimigo tentar atrapalhar. Ele pode até levantar, mas levanta para cair, em nome de Jesus. E eu é uma responsabilidade muito grande. Agradeço a Deus por essa oportunidade que está me dando, e também ao nosso presbítero Diago por ter confiado em mim a palavra, e o resto agora é com Deus. Eu sei que Deus vai falar um pouco aqui hoje, em nome de Jesus. Eu, até para me igualar um pouco com vocês, eu cheguei até a pintar o cabelo, como vocês estão vendo, para ficar um pouco mais novo, para mim ficar mais jovem, fiz a barba, pintei o cabelo, para ver se eu ficava um pouco mais jovem. Mas eu sou um jovem de 53 anos, eu acho que todos aqui já me conhecem, casado com a Kelly. Tenho uma filha que está já para fazer 19 anos, inclusive peço desculpa por ela não estar aqui hoje. Infelizmente houve um imprevisto, mas acredito que das próximas vezes ela estará também. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem nos alcançando, e nós que estamos diante da palavra, a gente tem que obedecer. A palavra é obediência, temos que ser obedientes a Deus. Eu vou trazer uma palavra aqui, que está no livro de Tiago, no capítulo 5, são 2 versículos só. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Essa palavra, ela tem como subtítulo exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Capítulo 5, versículo 7, diz o Senhor, diz Tiago: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra,
aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporal e seródica. Sede-vos também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos na igreja e lá está sendo desenvolvido um trabalho muito bonito pelo nosso presbítero, pastor Eduardo, onde na quarta-feira passada ele, com muita sabedoria de Deus, ele começou a nos mostrar a maneira de ler a Bíblia, como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia. E realmente eu vim analisar e realmente é uma situação que facilita mesmo. A gente sabe, a gente que lê a Bíblia, a gente tendo conhecimento de pontuação, é claro, e perguntando às vezes, sabendo o que o autor está falando, então a gente passa a observar que fica mais fácil o entendimento. E falando do nosso presbítero Eduardo, um jovem que tem se revelado dentro da igreja, um jovem que teria idade para ser até o meu filho. E na vida a gente nunca sabe tudo. A palavra de Deus fala: quem busca mais recebe mais, quem busca menos recebe menos. E nós estamos vendo o esforço do nosso irmão presbítero Eduardo, e ele tem nos ensinado muita coisa. Eduardo tem praticamente a metade da minha idade, e espiritualmente ele tem buscado a ponto de me ensinar. Isso não é vergonha para ninguém falar que um jovem pastor, porque às vezes a falta de sabedoria às vezes nos leva à ignorância. E quem é esse menino para me dar aula, para querer saber mais do que eu? E não é assim. Então a gente encontra hoje muitas pessoas velhas na igreja, velhos de banco, mais novos na palavra. Então, se nós que estamos aqui hoje deixarmos nos levar, darmos ouvidos à palavra, e não é para a gente nos gabar amanhã que a gente sabe mais do que o outro, mas até para a gente não ser confundido, porque hoje a gente sabe que dentro da nossa igreja, dentro da igreja que a gente congrega, a gente sabe que a gente congrega um evangelho genuíno, e tem outras congregações aí por fora que tem distorcido a palavra. Mas a gente dá glória a Deus, graças a Deus por estar nas graças de Deus na igreja. Eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo de ter conhecido, de estar conhecendo a palavra assim tão novos. Eu, como o irmão Eduardo falou, eu vivi já muita coisa, não vivi tudo, mas já passei por muitas situações. Eu sou de uma família de 12 irmãos e fui criado de uma maneira difícil. Meu pai era carroceiro e minha mãe era lavadeira. Então por isso vocês veem uma pessoa que sem instrução nenhuma e sustentou 12 filhos, fazendo frete, carregando uma areia aqui, uma pedra ali. E minha mãe com os dedos todos comidos de tanto lavar roupa. Então vocês verem que para mim eu não tive uma vida fácil, mas nem por isso eu morri. Desejar ter uma vida bacana, sempre eu desejei ter tudo aquilo que às vezes eu via. Eu fui criado em um bairro onde tinha muitos ricos, muitos filhos de ricos, e lá eu via muitos meninos se divertindo com jogos eletrônicos, já na época, já no começo de jogos eletrônicos, e por aí afora. E eu observava e falava: poxa, por que eu também não tenho? Olha, irmãos, Deus, Ele nos deu 3 anjos. O primeiro é o Espírito Santo, para tomar conta de nós.
E os outros dois é nosso pai e nossa mãe. Então assim, o nosso pai e nossa mãe foi o anjo, os dois anjos que Deus nos deu para tomar conta da gente aqui nessa terra. E não tem mais amigos da gente do que nosso pai e nossa mãe. Não tem gente que deseja mais para a gente o bem do que nosso pai e nossa mãe. Nossos verdadeiros amigos são os nossos pais e nossas mães. Acho que cada um aqui tem uma família, já passou por situações diversas, sabe o que eu estou falando. Às vezes, talvez não teve o amor do pai, não teve o amor da mãe, e meu pai era um cara ignorante, um cara era assim, analfabeto, não tinha como me ensinar nada, mas era meu pai, foi o homem que Deus escolheu para ser meu pai aqui na terra. Mas a questão de eu estar buscando o entendimento, estar buscando o conhecimento dentro da igreja, é para quê? Porque meu pai foi o meu anjo aqui até ele falecer. Mas hoje eu sou o anjo da minha filha, hoje eu estou num lugar de anjo. Quer dizer, nós crescemos, casamos, temos filhos, então nós somos os anjos dos nossos filhos. E a educação é em casa, começa em casa. A primeira educação é com o pai e com a mãe. Sejamos obedientes com nossos pais, porque eles não querem nada de mal para nós. Então eu sei que alguns pais talvez não tenham uma cultura para passar uma informação, mas não é por isso que nós vamos sair perambulando pelos cantos à procura de informações. Nós temos que respeitar os nossos pais, os nossos mestres. Quando eu falo nossos mestres, são os nossos professores, os nossos pastores, os nossos professores, pessoas que vão nos dar condição, entendimento para nós seguir uma vida bacana. E como eu falei aqui, a questão do aprendizado, o nosso irmão Eduardo está nos dando na quarta-feira, em questão de entender a palavra, eu vou ler esses 2 versículos usando o critério que o nosso irmão Eduardo nos ensinou, para que a gente possa entender um pouco mais a palavra. O que é mesmo? É Tiago o quê? Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos. Isso é Paulo, isso é o nosso querido irmão Tiago falando com a gente. Sede, pois, irmãos, pacientes até o quê? Até a vida do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Quem é o lavrador? Aquela pessoa que planta com paciência até que receba a chuva temporal e serótica. Chuva temporal e serótica chuva temporal é aquela chuva que aparece antes do tempo. E a serótica é a que vem depois do tempo, da época normal. O lavrador, ele se trata daquela pessoa que planta, cultiva. E assim também somos nós. Ninguém planta hoje um pé de laranja e espera amanhã que essa laranja venha dar, que esse pé venha dar laranja. Então essa paciência que o lavrador tem de esperar, essa mesma paciência que nós temos que ter também em Jesus Cristo. Nós conhecemos a palavra hoje, mas se a gente dá ouvido à palavra, essa palavra, o Espírito Santo, essa semente que foi plantada, ela vai germinar, e é o Espírito Santo que dá crescimento. Então como é que a gente vai crescer? É ouvindo a palavra, é estando na igreja, é orando, é jejuando, é buscando. É dessa forma que nós vamos crescer. Nossa vida, irmãos, como eu falei ontem na igreja, Deus está nos vigiando o tempo todo. Deus está nos vigiando o tempo todo. Nossa vida é uma prova. Quer ver um exemplo? Quando a gente estuda e quer passar no final do ano, a gente estuda, faz a prova, consegue a nota, graças a Deus, passei. Isso é no mundo secular.
No mundo espiritual, a mesma coisa. Quando eu falei Deus está nos vigiando, porque nós pertencemos a Deus. Foi Deus que nos criou. Deus nos deu essa liberdade de vir. Deus nos formou, Ele nos criou, Ele nos mandou para essa vida. Nos deu livre-arbítrio ainda, para a gente ainda fazer o que a gente achar que deve. Então, quando eu falo que Deus está nos vigiando o tempo todo, por quê? Se a gente almeja passar nessa prova também, a gente tem que viver conforme os mandamentos de Cristo. Eu sei que não é fácil, mas não é difícil. E a partir da hora que a gente começa a viver os mandamentos de Cristo, a gente começa a buscar a Deus, porque nós somos a igreja. Em todos os lugares que a gente for, a gente vai continuar buscando a Deus. Mas Jesus congregava nos templos, congregava nas ruas, enfim, em todos os lugares, assim que ele tinha oportunidade. É claro que nós também, temos que essa liberdade em Cristo Jesus de buscar a Ele. Nós temos que ter essa responsabilidade de saber que nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Deus e a origem nossa é Deus. Então, um dia nós vamos voltar para essa origem, e para a gente voltar por essa origem, nós temos que passar por essa vida aqui. E se nós passamos por essa vida aqui em paz, em harmonia, seguindo os mandamentos, os conselhos de Deus, com certeza nós vamos passar nessa prova. E o nosso maior galardão vai ser o quê? A vida eterna. Então, se nós almejamos um dia passar por essa vida maravilhosa, que é a vida, obter essa vida eterna, nós temos que fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Meus queridos, eu vou trazer aqui algumas palavras que tem tudo a ver com a minha vida, com o meu testemunho de vida. E eu vou relatar aqui tanto no mundo espiritual como no mundo secular. Vou começar com determinação. Determinação considero como firmeza. Você tem que ter determinação no mundo secular. Você tem que ter firmeza. Você tem que ter entendimento, saber o que é certo e o que é errado. É ser determinado para fazer alguma coisa. É ser não vou fazer aquilo. No mundo espiritual não muda. Se você tem determinação, eu estou determinado a seguir a Deus, a conhecer a palavra de Deus, e eu vou fazer isso. Determinação. Disciplina. É claro que disciplina nós podemos trazer para o lado de horários, responsabilidade. Por quê? No mundo secular, nós temos que ser disciplinados. Nós temos que ter responsabilidade de horário. Nós temos que ter responsabilidade na casa do Senhor. Nós temos que ter responsabilidade dentro do nosso serviço. Nós temos que ser responsáveis dentro da nossa família. Enfim, isso tudo se torna o quê? Disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Perseverança. Perseverança é aquela situação de acreditar sempre. Se você determinou que você vai conseguir. Se você tem disciplina para você cumprir o horário, você tem que perseverar naquilo que você propôs. Se você propôs que você vai ser determinado e disciplinado, você persevera em cima daquilo. Confiança. Se você determinou que você vai seguir a Deus, se você tem disciplina na palavra, eu, por exemplo, estou com a falha na questão de horários. Minha esposa tem, muitas vezes ela reclama para mim que está chegando tarde na igreja, não é nem por causa dela, é por causa de mim. Talvez eu seja mais vaidoso do que ela, talvez eu tenha que, às vezes eu procuro embelezar mais do que ela. É claro, cada um é cada um, mas eu tenho que me vigiar em relação a isso. Porque disciplina é disciplina. Se o culto começa às 7 horas, 7h30, então não é 7h30 que eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá 7h20, chegar uns minutos antes,
para conversar com as pessoas, para quando na hora que começar o culto, eu ter o quê? Horário, disciplina. Então eu tenho que me policiar em relação a isso. Confiança. Olha, a partir da hora que você está fazendo jus da palavra de Deus, a partir da hora que você está dentro da palavra de Deus, você tem que confiar, acreditar que o Senhor ele vai te restaurar. Você tem que confiar que as coisas vão acontecer. Porque se você não confiar, se você está dentro da palavra de Deus, você está vendo todos os testemunhos, você está vendo tudo aquilo que Deus tem feito, e se você não confiar que Deus também vai te restaurar, você tem que ter confiança. Então não pode faltar no ser humano confiança. Temos que acreditar que nós vamos conseguir, mesmo que talvez a gente não consiga, mas vamos ter insistência na questão de confiar na gente mesmo. Mas para isso a gente tem que buscar sabedoria. A gente vai aprendendo. Todos os dias a gente aprende uma coisa. A gente aprende com os mais velhos, a gente aprende com os mais novos, a gente aprende com o nosso pastor, a gente aprende com os nossos professores de escola, a gente aprende com a pessoa que está capinando lá na roça, não fazendo acepções de pessoa, é claro, mas a gente aprende com todo mundo, ninguém sabe tudo. E todo dia que a gente está na palavra, todo dia que a gente nos dá a oportunidade, todo dia que Deus nos dá essa condição de acordar, a partir da hora que a gente está acordando, que a gente já começa a ver o dia raiar e as coisas acontecer, a gente tem que observar. E a partir da hora que a gente observar, a gente vai começando a aprender. A gente tem que começar a colocar em prática, principalmente o que a gente aprende dentro da palavra, dentro da igreja. Então, a sabedoria é aquilo que você vai aprender, não para, como eu falei, não para se exaltar no meio das outras pessoas, mas a gente tem que ter um conhecimento. Isso é uma sabedoria. Curiosidade, eu posso abranger em vários aspectos aí. Para vocês que são jovens, a curiosidade costuma-se... A pessoa que é curioso, normalmente ele é inteligente. Porque se você tem curiosidade em querer aprender alguma coisa, você se torna um cara curioso. Você não pode ser curioso demais. Por quê? Existem situações onde a curiosidade ela vai te ajudar. Existe também a situação onde a curiosidade vai te atrapalhar. Por exemplo, o irmão William está trabalhando lá na farmácia. E eu sei que muita coisa ela aprendeu porque às vezes viu a pessoa lá, teve alguém que ensinou para ele, também teve curiosidade de pegar uma coisa e outra e começou a aprender. Existe esse tipo de curiosidade que também você pode pegar a Bíblia, você pode pegar uma palavra que foi ministrada e começar a buscar entendimento nessa palavra. E peraí, hoje eu aprendi esse pouquinho aqui. Então se esse pouquinho que eu aprendi é bom, eu vou dar sequência, eu vou ter mais entendimento, então eu vou buscar mais. Isso é curiosidade. Você não pode ser curioso no ponto de querer atrapalhar as pessoas. Vou dar um pequeno exemplo, às vezes até dentro da nossa casa, vocês são jovens, às vezes a gente guarda alguma coisa, numa família grande igual a minha, a gente sempre tinha aquele segredinho, aquelas coisinhas que a gente costumava guardar e às vezes não queria que o irmão soubesse. E muitas vezes a gente guarda aquela situação em um lugar e vem o irmão lá com maior curiosidade e descobre. Então isso é falta até de respeito. Falta de respeito com o próximo. Falta de respeito com nós mesmos. Falta de respeito com as pessoas. Então a gente tem pessoas que a falta de educação às vezes é tão grande
que às vezes você está conversando com o mais velho e às vezes a falta de educação te dá condições de intrometer naquela conversa. Isso é curiosidade, querer saber às vezes o que um adulto tá falando. Então a gente tem que saber a hora de entrar, a hora de sair, tem que saber o que falar. E, como eu disse, a curiosidade ela serve para esses dois momentos, para tanto te edificar, te abençoar, como te amaldiçoar. Te abençoar como amaldiçoar. Então, assim, a gente tem que ter curiosidade, sim, curiosidade é sinal de inteligência, mas a gente tem que ter limitações. Transparência. Transparência, a gente tem que sempre estar falando a verdade. Nossa vida tem que ser um livro aberto. Somente para quem é casado, nós temos que ter transparência dentro da nossa casa. Eu tenho quase 29 anos que eu estou junto com a irmã Kelly. Nós temos alguns meses de namoro, mais 11 anos de noivado e 17 anos de casamento. Então o que acontece? Tem que existir uma transparência. Depois que a gente está junto, a gente é um livro aberto. O que é meu é dela, o que é dela é meu. Meu telefone fica aí em cima da mesa, não tem por onde esconder. Para quê? Eu vou esconder. Por que eu vou esconder dela? E assim também é na palavra de Deus, a gente tem que ter transparência. A gente tem que ser transparente com Deus, porque a gente pode omitir. Eu posso omitir do irmão Marcelo, da irmã, posso omitir do irmão presbítero, mas de Deus a gente não vai omitir nunca, porque Deus está nos vigiando, sabe de tudo o que acontece. Então tem que ser transparente dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa com os nossos familiares, dentro do nosso emprego, dentro do nosso serviço, enfim, em todos os lugares. Família, como eu falei que Deus colocou 3 anjos aqui na terra, que é o Espírito Santo, para tomar conta da gente, pai e mãe. Mas família, a gente costuma dizer, se eu pudesse pedir a Deus que maneira que eu quisesse, que era para mim vir aqui no mundo. É claro, eu não ia vir assim, preto, feio, cabelo ruim, não, pobre não. Pedi Deus para vir alemão, para vir dos olhos azul, cheio do dinheiro. Mas aí a gente começa a olhar a Deus, peraí, se Deus ter me dado essa vida com saúde, só eu poder enxergar, só eu poder falar, só eu poder andar. Quantos alemães aí que vêm dos olhos azuis, de família rica, que não consegue andar, que não consegue falar. Quantas pessoas que vivem nessa circunstância. Aí você começa a olhar para você mesmo e fala assim, poxa, peraí, obrigado Deus, obrigado pelo que eu sou. Porque muitas vezes, às vezes, principalmente o adolescente, às vezes começa a se revoltar. Eu já fiz várias indagações a Deus. Poxa Deus, por que você não me mandou nascer numa família rica? Assim eu não ia precisar de trabalhar. Assim eu ia ter minha vida fácil. Mas espera aí, gente. Deus não me mandou. Só de eu ter uma família. Quantos vivem sozinhos? Quantos nascem aí e às vezes as mães irresponsáveis pegam ali ainda bebezinho, enrola dentro de um pano, joga dentro do esgoto, joga ali no mato. E eu nasci, eu tenho um pai, tenho uma mãe. É claro que não foi, se fosse eu me escolher, talvez não seria daquela forma, mas Deus me deu um pai, me deu uma mãe, me deu vida, me deu saúde. Eu vou querer mais o quê? Hoje eu estou aí casado, realizado, tenho assim, as coisas que eu consegui durante a minha vida. Então eu vou querer mais o quê? E quantas pessoas queriam estar no meu lugar? Se eu for olhar também por esse lado. Quantas pessoas que às vezes queriam ser igual eu, no sentido de ter pelo menos saúde, né? Algumas pessoas estão falando de um ditado mudando aí que muitas pessoas juntam muito dinheiro, perdendo a saúde. Depois do dinheiro que se juntou,
não consegue pagar nenhum tratamento para recuperar a própria saúde. Então assim, só de ter nascido, Deus ter me dado essa oportunidade de vir a esse mundo, ter me dado 2 anjos, meu pai e minha mãe, irmãos, e nessa vida eu, claro, tive algumas dificuldades, como eu acredito que cada um aqui deve ter passado por lutas, por dificuldades, mas se Jesus venceu esse mundo, nós em nome dele venceremos também. Basta a gente ter fé e acreditar. Quando eu falo em escola, eu falo em educação, porque se a gente almeja um trabalho honroso que nos dá a condição de faturar um pouco mais, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento. E escola também, eu vou, para vocês que são jovens, você sabe que hoje o mundo está globalizado, está muito informatizado. Na minha época eu não tinha tanta informação que vocês têm. Hoje vocês têm uma facilidade enorme de buscar tantas coisas. O apóstolo Paulo dizia: tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Olha só, isso aqui, a inteligência ponteira de criar isso aqui é uma facilidade. Se a gente usar para o bem, quanta gente não vai ganhar? Mas o jovem hoje fica o tempo todo. Hoje, o jovem não consegue comunicar. Eu falo jovem é uma maneira de falar, mas a maioria não consegue comunicar dentro de casa. Às vezes está o pai, está a mãe sentado. Às vezes o jovem quer falar com o pai, manda uma mensagem para o pai ali, não tem mais comunicação. Às vezes o jovem está dentro da igreja, poderia baixar sim a Bíblia, mas será que está ali dentro da igreja seguindo a Bíblia mesmo? Será que não está usando um argumento para ficar namorando, às vezes vindo outras coisas até piores? Então, toda criação, ela é bem-vinda desde quando seja usada para o bem. Infelizmente, o inimigo ele também entrou de sola. Hoje o inimigo está usando as redes sociais para afastar os jovens da igreja, das escolas, enfim. Mas a gente tem que ter sabedoria, nós que estamos dentro da igreja, a gente não pode negar, falar a palavra de Deus na hora que for preciso. Principalmente vocês, a gente não deve negar nunca uma palavra para alguém na hora da necessidade. A gente não pode negar o evangelho, falar da palavra de Deus. Nós estamos dentro da igreja, é para isso, irmãos. Nós estamos sendo preparados para isso. É para trazer a palavra para aquelas pessoas que precisam. Trazer as palavras para aquelas pessoas que precisam. Então assim, é claro que a palavra não pode ser falada toda hora, porque vira chacota. Tem que ser um horário certo que Deus te usar. Não tem que envergonhar da palavra não, irmãos. Não tem que envergonhar, porque talvez amanhã Jesus vai envergonhar de você também. Então não se envergonhe de falar da palavra de Deus. Somente vocês que às vezes vê um jovem em dificuldade, às vezes pode ser até amigos seus mesmo, está passando por uma luta, seja na família, seja no emprego, às vezes está ali solitário, precisando de uma palavra amiga. Aí vocês vai o quê? Em vez de falar de Deus, vai falar o quê? Vai falar de sexo, vai falar de droga, vai falar de coisas que não tem nada a ver, coisas mundanas que não vai edificar vocês em nada. Então assim, não tenha medo de falar. E falando em amizade, companhia é uma coisa que é uma coisa fundamental nessa idade que vocês estão. Eu na minha juventude, irmãos, como eu falei para vocês, eu fui criado em um bairro onde tinha muitas pessoas que tinham condições financeiras, e nós tínhamos um campo perto da nossa casa, e às vezes, igual lá em casa, nós éramos uma escadinha, era 6 homens e 6 mulheres. Então o que acontece? Muitas vezes eu ficava sem jogar bola, que era o esporte que eu mais gostava naquela época. Por quê? Porque os jovens ricos só jogavam bola depois que fumavam droga. E aí eu via minha mãe sofrendo com o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que deu maior... Foi a luta para minha mãe. Meu irmão mais velho envolveu
nesse crime, nesse mundo das drogas. Eu via minha mãe sofrer com o meu irmão. Aí eu olhava para mim, eu estava subindo. Ele era um dos mais velhos. E eu ficava observando. Quantas vezes eu deixava de jogar bola, por quê? Porque para jogar bola no meio dos ricos lá, eu tinha que fumar. E basta experimentar uma vez, irmãos. Vocês estão começando, talvez vocês não sabem. Mas basta experimentar uma vez. É uma vez para não sair mais. Então vocês ficam espertos na escola. Hoje tem diversidades de drogas que estão sendo usadas hoje, é de balas, é de chiclete, é de danceterias. Então assim, graças a Deus vocês não frequentam danceterias, mas eu tive a oportunidade de viver tudo isso aí, certo? Eu cresci no meio da vagabundagem. Eu não me tornei um mau elemento, um traficante, um bandido. Por quê? Porque eu vi o sofrimento da minha mãe com meu irmão. Eu falei, não vou dar um desgosto também não. Eu pensando comigo, não, seria cruel para minha mãe, já tem um, está sofrendo demais, imagina 2 em casa. Então quantas vezes eu fiquei sem jogar para mim não ter que participar desse mundo cruel que é as drogas. E no meio de drogas vem doenças, vem tantas coisas, porque você começa a entrar nesse mundo aí, uma coisa vai atraindo a outra, uma coisa vem puxando a outra. Então assim, é muito fácil entrar, sair é muito difícil. Eu sei que para Jesus não tem nada impossível, não tem nada difícil. Jesus ele age em cima do impossível da gente. Mas não vão deixar chegar a esse ponto. Não vão dar esse desgosto ao nosso Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Hoje você pode ver nas escolas, é claro, você tem uma educação na sua casa, uma educação na escola, na sua casa, na igreja. Aí quando você chega na escola, você vê tantos coleguinhas diferenciados, maquiados, cheios de tatuagem, fumando, bebendo. Foi aquilo que eu falei, são tantas modas que estão surgindo. Aí você fala, até quando isso é bom para mim? Eu que sou um cristão, estou dentro da igreja, estou buscando a palavra, até quando isso é bom para mim? Isso vai me edificar? Isso vai fazer eu crescer? Então assim, irmãos, tem muita maneira do jovem hoje de se divertir, tem muitos meios também. Só de vocês estão aqui já é uma maravilha, de vocês estar em comunhão um com o outro, buscando a Cristo. Por quê? Você está achando que eu consegui essa casa foi do dia para outro? Eu sofri, irmãos. Eu passei por lutas, eu e a irmã Kelly, nós tivemos que ralar, nada veio de graça. Mas o que a palavra de Deus fala? Buscai primeiro o reino do céu, e todas as outras coisas serão acrescentadas. As coisas não acontecem no tempo da gente, acontecem no tempo de Deus. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que dar o passo inicial. Não vamos ficar aqui sentado aqui, ó, que vai cair feijão com arroz, que não vai, nós temos que lutar. Deus nos deu inteligência, nos deu sabedoria, e para quê? Para a gente buscar, para a gente lutar, mas lutar com as armas. Essa, por exemplo, aqui é a maior arma que nós temos, ó, a palavra de Deus, a maior arma que nós temos. Se nós buscarmos para tudo quanto é tipo de situação, Deus tem uma palavra para a gente. Deus tem uma informação para a gente. Ele deixou isso para a gente, de presente. Quantas vezes o jovem perde tempo olhando ali almanaque, revistinhas, revistas até pornográficas, e às vezes não tem tempo para ler uma palavra, um versículo. Não tem tempo de meditar nenhum versículo. Então assim, eu recebi até no meu telefone uma mensagem de um pastor. Eu não sei se dá tempo, presbítero, é coisa rápida, eu sei que o horário já tá bem escasso, mas eu vou falar para vocês aqui, é coisa rápida. É uma palavra que está até em Gênesis, é uma palavra, né, que está o Gênesis, o livro da criação, assim, que a nossa origem, ela é de Deus. Deus criou tudo, mas Deus criou as plantas diretamente, sim ou não? Não. Deus ele criou
A origem das plantas é a terra. Deus falou para a terra produza, e a terra produziu todas as plantas. Então a origem das plantas é o que? A terra. Eu achei muito interessante, vou compartilhar, isso é coisa rápida, muito interessante. Deus criou os peixes, mas Ele não fez os peixes diretamente. Ele criou o mar e diz, produza segundo as suas espécies. Então todos os peixes foram criados do mar. Então, nada subsiste fora da origem. As plantas sem a terra, ela morre. Os peixes fora da água, ele também morre. Aí, Deus falou lá em Gênesis, eu queria que se vocês pudessem me dar, rapidinho, abrir lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E criou o homem macho e fêmea. Então, antes de formar, Deus criou o homem antes de formar. Ele pegou, quando ele fez o homem através do pó, o que ele fez? Ele soprou nas narinas do homem e deu vida, deu fôlego. Então o homem deu vida ao homem. Então ele, de dentro para fora, o espírito dele te deu vida. Então o que acontece? O peixe fora d'água, ele morre. A planta sem a terra, ele morre. E o homem sem Deus, ele também morre, porque nossa origem é de Deus. Então nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Aí, o que o senhor quer dizer com isso, irmão? Isso quer dizer o que, irmão? Um dia nós vamos voltar para a nossa origem. Para nós voltar para a nossa origem, que é Deus, nós temos que passar por essa prova aqui. Então, se nós passarmos por essa prova, se nós tivermos determinação, disciplina, perseverança, confiança, sabedoria, obediência, curiosidade, transparência e principalmente obediência, nós não vamos voltar à nossa origem. Certo? Então, meus queridos, eu agradeço essa oportunidade que eu tive hoje. Fiquei um pouco tenso, como vocês perceberam, é a primeira vez. Eu sei que a gente não pode se acovardar, somente dentro da palavra, diante de Deus. Deus não nos criou para isso, para não sermos covardes. Eu acho que tudo tem que ter um início. Então esse é o meu início. Eu agradeço essa oportunidade que Deus está me dando e também que o presbítero me confiou. Eu sei que talvez eu já passei até um pouquinho do horário. Isso é disciplina, o que eu falei aqui. Nós temos que ter disciplina está envolvida em horários. Mas acredito que da próxima vez eu vou encaixar a situação mais em cima dos parâmetros que são pedidos. Então assim, o que Deus me deu, o que Deus colocou no meu coração para me ministrar para vocês nessa tarde foi essa. E não só para vocês, mas para todos nós, inclusive para mim. Essa palavra é para mim também, certo? Então assim, que Deus continua abençoando vocês, porque se vocês continuarem nessa pegada, amanhã ou depois, mesmo que não seja da sua vontade, mas seja da vontade de Deus, talvez amanhã vocês vão ser um presbítero, um pastor, vocês vão ter mais condições de estar trazendo a palavra de Deus. E dentro da seara do Senhor tem muito trabalho, está faltando ceifeiros. Então que nós dissemos ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, faça conforme a sua vontade. Então, se foi a vontade do Senhor para mim nessa tarde trazer essa palavra, eu agradeço enriquecidamente mesmo. Fico alegre de estar compartilhando a palavra de Deus, principalmente aqui da minha casa. Eu espero que vocês retornem de novo, certo? Nós vamos ter mais tempo para conversar.
Hoje eu tinha até mais assuntos, mas o que acontece? O tempo, eu sei que foi escasso, eu tentei trazer tudo uma vez, eu acho que até embolei um pouco. O senhor me perdoa, presbítero, e agradeço essa oportunidade. Não sei se eu consegui passar, mas foi a maneira que eu acho. Tenho certeza que a palavra, o meu coração tem convicção plena que tocou, e não só o meu, mas eu posso dizer pelos meus irmãos, que em alguma coisa aqui todo mundo foi tocado. Talvez não em todas as coisas, mas com certeza ninguém vai sair daqui e falar, não me tocou em nada. Eu agradeço a Deus por ter capacitado o Senhor e ter abrido a porta de sua casa para compartilhar conosco. Sempre que for possível. Nós vamos orar encerrando essa parte, amém? E depois vamos passar para a outra parte se tiverem. Mas com certeza que vai ter sim, Eu já vou parar nessa parte. Físico. Tá do horário que nós temos que lanchar rapidinho. Sim. E sair nas asas do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, obrigado pela bondade do Senhor. Obrigado pela palavra ministrada no nosso coração uma palavra viva. Obrigado por nos ter ministrado no nosso coração um evangelho. Sim, Pai. Obrigado, meu por ter Deus. usado a vida como uma servidão. Graças Sim, a sabedoria. obrigado, Jesus. Que o Senhor nos faça meditar nessa Deus, palavra. eis-me aqui, Que essa Pai. palavra não volte Se for vazia, preciso, mas meu que ela Deus, opere use, dentro Pai, de de uma nós a forma vontade do bacana. Senhor. Sim, Cada que jovem possa que está trazer aqui, para cada todos pessoa para a que sua teve a oportunidade de palavra. ouvir os ensinamentos. Agradeço por cada um que está aqui nessa tarde. Transformado Sim, meu pelo Deus. Espírito Santo. Sim, Porque Pai. esse é o desejo do Senhor. Sim, Que aquele meu que Deus. ouve a sua palavra seja Agradeço. transformado e se deixe transformar pelo Espírito Santo. Assim nós agradecemos. Agradecemos também por essa bênção que virá agora depois, Deus, pelas mãos que a prepararam. Que o Senhor venha abençoar abundantemente nesta casa. Que nessa casa venha ter a presença do Espírito Sim, Pai. Santo. Nós Que nessa casa agradecemos, venha ter a sim, paz do Senhor. Que venha ter nós pedimos em nome de que venha Jesus, ter Pai. alegria, que venha ter amor, Deus. Em nome de Que venha ter Jesus, palavra meu do Senhor também. Sim, É Pai, o o que nós tempo pedimos todo, Pai, e nós oramos pedimos. em nome do Senhor Sim, Pai. Jesus Cristo. Que as palmas louvem o Senhor.